Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que todos tenham um feliz dia, que ao iniciarmos esse ano de 2024, todos possam ter vitórias em Cristo. Vamos estudar a lição e hoje, quarta-feira, 3 de janeiro, a lição 1, ela tem como título Orações Inspiradas. E a lição de hoje está baseada no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículos 1 e 2, Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. E o que nós vemos, nesses textos sobre a importância, da oração, baseada, no livro de Salmos, onde os escritores, os salmistas, eles buscavam ao Senhor para ter uma inspiração em orações e escreverem os salmos. E o que nós vemos aqui, que em cada salmo nós encontramos algo assim muito comum, a todos nós. Os mesmos sentimentos que os escritores da época, os salmistas, o que eles sentiam. Porém, através de orações assim, inspiradas, onde eles buscavam a Deus, e pelo poder do Espírito Santo, é que eles encontravam palavras perfeitas, para poder escrever os salmos. E isto nos orienta para que nós também possamos realmente buscar a Deus em nossas orações, para ver palavras realmente que edificam o Senhor. E isto pode ser nos momentos, de medo, de pesar, de alegria e esperança, assim como os salmistas, procuravam fazer. E o Espírito Santo que nós vemos aqui nos Salmos, ele intercede por todas as pessoas, inclusive pelos salmistas. Ele intercedia, nas orações que eles faziam, e eles acabavam, escrevendo os salmos. Os salmos são orações inspiradas e louvores que o povo de Israel fazia na época. E assim, neles a voz de Deus, ela se unia com a voz do povo, se misturavam. E os salmos assumem essa dinâmica, de vividas interações com Deus, do povo com Deus. E o livro de Salmos, ele é uma coletânea perfeita, de orações e hinos hebraicos que eram muito amados assim pelos judeus e os cristãos da época, e foram escritos assim por pessoas totalmente inspiradas por Deus, onde a voz do Senhor se unia à voz do seu povo de Israel. O próprio Jesus ensinou seus seguidores a imitar seu exemplo, e ele lhes ensinou a orar. E Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, ele diz: persisti em pedir, em dar-vos-á, persisti em bater, e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, e todo o que busca, acha, e a todo que bater, abrir-se-á. Está lá em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Se nós olharmos, os salmos, principalmente aqueles escritos por Davi, nós observamos que ele fez para o momento
o que ele estava passando. Ele escreveu o que ele estava sentindo, né? E ele conversava, né, com o Criador, assim, com uma maneira particular, né? Uma maneira sua, uma maneira pessoal. E os salmistas usam, né, esses vocabulários, palavras, expressando seus sentimentos de clamor próprio, né, a sua total dependência de Deus, como por exemplo, né, o Salmo 22:1, que diz: Deus meu, ou talvez o Salmo 116, que diz: livra-me, Senhor. Já o Salmo 18:2 diz: ó Senhor, é o meu rochedo. E também são várias expressões assim de todos os salmistas, como rei meu, né? E isto tudo, né, pela intimidade que os salmistas tinham com Deus. Eles não tinham receio de clamar ao Senhor, de solicitar a presença do Criador, né, para que viesse socorrê-los, né? E por isso que os salmos, eles eram louvores do povo de Israel, porque a voz de Deus, ela se misturava com a voz do seu povo. E assim os salmos eram uma perfeita dinâmica, né, em interações do povo com Deus, expressando assim de alguém que estava orando junto com Deus. E em 2 Samuel, capítulo 23, temos o registro escrito das últimas palavras do rei Davi, e a sua exaltação particular ao Deus de Israel, que o livrou de seus inimigos e lhe deu grandes vitórias. Uma oração que o rei reconhece que ele é ungido pelo Senhor e que o Espírito de Deus inspirou suas palavras. E aqui mostra que o salmista tinha muito discernimento, né, entendimento espiritual, principalmente discernimento espiritual, que é importante. E isto é muito importante para todos nós hoje também. Onde o salmista tinha conhecimento de Deus, né, pela intimidade que ele menciona aqui. E principalmente com o Deus Criador que mantém o universo, né? Essa intimidade que eles tinham com o Senhor. E assim os salmos oferecem aos filhos de Deus momentos assim de proximidade, né, de unção, como o caso do apóstolo Paulo, que ele descreve lá em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, onde ele diz: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Vejam, aqui o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, declara que nem orar como deveria nós sabemos fazer isto. E nem nossas mais fervorosas orações, elas seriam ouvidas se não fosse a intensa e constante intercessão do Espírito Santo com seus gemidos inexprimíveis, que fala em Romanos 8 e 26. Mas um detalhe que a gente observa nesse texto, que faz toda a diferença
está justamente no verso 27. Porque ele diz lá, porque segundo a vontade de Deus, é Ele, Deus, que intercede pelos santos. E a sua intercessão, ela é dirigida a um grupo específico, né? Assim como os anjos de Deus, que são enviados para o serviço a favor dos que vão herdar a salvação, que fala em Hebreus capítulo 1:14. E assim, os salmistas eram pessoas muito especiais, né? Comprometidas com Deus, e um diálogo franco, aberto com o Senhor, onde o coração se abre, né, assim, de maneira sincera e autêntica, né? A beleza dos salmos, ela é justamente isto, né, a mistura da palavra de Deus com os louvores de seus filhos na forma de orações piedosas e louvores, mostrando a proximidade, né, a intimidade com Deus, um momento assim de encontrar a humanidade, um momento de encontro, né, do ser humano com o soberano Criador. E o próprio Jesus, quando ele esteve entre nós, ele mencionou aos seus discípulos, né, que está ali em Lucas capítulo 20, versículos 42 e 43, que ele repete o Salmo 110, versículo 1. E ele repete e diz: pois o próprio Davi diz no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos por estrada dos seus pés. Jesus considerou o Salmo davídico como seus oponentes, né, que faziam e o seu argumento, assim, ele era baseado no que Davi dizia sobre o rei que viria no seu posterior, e ele menciona no seu salmo. E nele havia declarado que o rei vindouro, que se sentaria à direita de Deus, até que todos os seus inimigos fossem submetidos a ele. Era também o seu Senhor, o Senhor de Davi, aquele que havia demonstrado ser superior a Davi. Davi reconhecendo que nas intercessões que ele teve com seus inimigos, nas guerras, às vezes até dentro do próprio povo de Israel, quem atuava era realmente o Espírito Santo. Era Deus realmente que atuava protegendo do Davi, era Jesus que estava ali com ele e que futuramente estaria à direita do Pai. E o livro de Salmos mostra várias experiências dos seus escritores, e alguns sugerem que eles tenham aparecido dos eventos assim, históricos e até nas vivências do povo de Israel como uma nação especial e separada, escolhida por Deus, com sua profundidade espiritual em seus diferentes momentos de vida, nos seus aspectos universais da experiência humana, onde atravessa fronteiras culturais e religiosas, étnicas, né? Seja de sexo, e até mesmo nas intrigas que o povo de Israel tinha com os povos vizinhos pagãos. E era tudo mencionado nos Salmos. E assim nós podemos dizer que nós, ao lermos os Salmos, encontramos belas expressões de orações inspiradas que apresentam, né, esperança, louvor, alegrias, medo, às vezes raiva, às vezes pesar e tristeza. Coisas muito comuns, né, de que os israelitas experimentavam e que todo ser humano experimenta em todas as ocasiões e lugares onde que eles passaram e que também nós passamos. Sejam épocas, né? E não importa as circunstâncias,
o que eles viveram, né? Porque serve para os nossos dias também, porque nós também sentimos medo, às vezes alegria, e precisamos às vezes buscar ao Senhor e sempre, diariamente, para que Ele nos proteja desses inimigos maus. E os salmos falam a todos na linguagem de cada experiência de cada um de nós temos. E é por isso que Deus, através do poder do Espírito Santo, tem chamado a todos para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque no momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, que é o único mediador entre os homens e Deus, a única forma de alcançar os céus é através de Jesus. Quando ocorre isto, você passa a ser uma pessoa com sabedoria, passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, ter entendimento. E também nas orações, quando você vai fazer, o Espírito Santo começa a atuar em você. Você às vezes não leva palavras, ele coloca a palavra na sua boca, na sua mente, e você começa a orar para Deus. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições. E sabe por que Deus, no seu infinito amor e misericórdia, Ele quer fazer isto com você, minha amiga, com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.